Boa noite. Noite. Oi, pessoal. Dei um retorno para a gente do som, em primeiro lugar, para vocês falarem se estão me ouvindo a Yasmin também. Olá. O som tá legal? Estão conseguindo ouvir a gente? Eu acho que sim. Bom, pessoal, qualquer coisa vocês dão um retorno no som aí. O som tá bom? Ótimo. Então, eu vou me apresentar, porque a gente está ao vivo também no Instagram da Yasmin. Vou passar para ela se apresentar antes da gente começar. Para quem já me conhece aqui, eu sou fisioterapeuta, trabalho na área de fisioterapia integrativa e atuo com as técnicas de microfisioterapia, Psyche, dermoneuromodulação da dor. Vou passar a palavra para você se apresentar, Yasmin, antes de tudo. Olá, pessoal. Eu sou Yasmin Amorim, eu sou nutricionista funcional e coach de qualidade de vida. Trabalho aí na área de doenças autoimunes, emagrecimento, qualidade de vida, prevenção, então mais voltada nessa área. Ok. Então, gente, hoje eu convidei a Yasmin. Eu estava até pensando um pouquinho antes da gente fazer essa live, eu pensei, meu Deus, a gente vai ter que fazer tipo um seriado, episódio 1, 2, 3. Porque quanto mais você estuda intestino e mais vai vendo a correlação dele com tanta coisa na nossa vida, mais você quer contar para as pessoas, porque eu acho que é uma surpresa para a gente. A qualidade de pesquisa vem aumentando muito nesse sentido. E a gente até vê que, num primeiro momento, para as pessoas não parece ser um assunto interessante, né? Porque, assim, o que o intestino tem a ver com a dor que eu sinto em todas as articulações do meu corpo? O que o intestino tem a ver com eu estar desse jeito que eu não quero levantar do sofá? E as pessoas não conseguem fazer essa correlação. E até mesmo na comunidade médica, ainda muita coisa relacionada a intestino é uma surpresa, né? Então, assim, como que nós nos conhecemos? Dentro da fisioterapia integrativa, quando eu recebo pacientes de doença autoimune, seja artrite, seja fibromialgia, seja as síndromes de intestino, né, lúpus, ou outra doença que a gente tenha, quando a gente vai avaliar e investigar um pouco mais esses pacientes, seja pelo histórico de nascimento, se é uma cesárea ou um parto normal, seja para alimentação nos primeiros meses de vida, seja pelo histórico de doenças de antibiótico-terapia desse paciente, seja pelo histórico de alimentação e qualidade de alimentação que ele tem durante a trajetória da vida dele. Se não foi todos os casos, nesse momento eu não consigo lembrar um caso de um paciente que eu não consigo chegar de imediato para olhar o intestino, né? Então a gente vê que tem um intestino respondendo de uma forma negativa, a gente sabe que é um paciente inflamado, a gente sabe que é um paciente com intestino que está impermeável, né, que a gente está gerando uma resposta exacerbada, muito grande em relação àquele corpo que ele está gritando por alguma coisa que está entrando ali que não está legal. Então, é muito difícil eu não associar o trabalho da modulação intestinal, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso também depois. Porque não adianta, é aquilo que eu acabo citando em todas as lives que eu faço e nas redes sociais, quando eu estou conversando com vocês, não adianta eu limpar o peixe se eu não limpar o aquário também. Porque a partir do momento que o aquário do meu paciente está sujo, significa que a minha bioquímica do meu corpo está respondendo de forma pobre. Então eu vou limpar, mas alguma coisa vai fazer sujar. Alguma coisa que eu estou colocando nesse aquário, a partir do momento vai sujar o meu peixe também. Então, até o caso de como eu conheci a Yasmin, hoje a gente já tem alguns trabalhos com alguns pacientes juntos aí, porque eu lembro que ano passado eu fui trabalhar um caso de modulação, não sei, é capaz de ela estar aqui assistindo a gente também.
e eu peguei essa paciente num quadro bem complicado. E num primeiro momento, além do quadro da fibromialgia, existia uma alteração emocional muito forte, né? E que daí, assim, é até uma questão para a gente chegar a questionar isso, porque a gente olha quase todos os quadros de paciente autoimune, existe um quadro emocional afetado junto, né? A pessoa tem uma síndrome depressiva ou tem uma depressão, tem algum quadro emocional alterado junto. E daí a gente pensa assim, a devida doença alterou um quadro emocional. Mas hoje a gente já começa a olhar que devido a esse intestino já está alterando um quadro emocional também. Porque hoje a gente sabe que 95% da serotonina do nosso organismo é produzida no intestino. Então não é a doença autoimune que está desencadeando isso. É um conjunto para mostrar que aquele intestino já está gritando para tudo que é lado que não está legal. E a gente teve uma resposta na modulação intestinal com essa paciente extremamente positiva, né? Até assim, às vezes a gente vê que o paciente acaba se empolgando um pouco, querendo se desmamar de medicação sozinha. A gente tem que segurar o freio de uma forma meio forte com os pacientes algumas vezes. E nesse momento ela me perguntou assim, eu quero uma dieta para continuar agindo dessa forma, porque eu vi o quanto a alimentação altera a minha vida. A Yasmin já vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do que acontece, como a gente trabalha isso. E eu falei para ela assim, a partir de agora, esse é o limite que eu posso trabalhar com você, porque modulação intestinal é um tratamento complementar da fisioterapia integrativa também, né? Que inclusive é o Murilo Pereira, que hoje é o papa da microbiota intestinal, com a gente segue os protocolos de modulação. A FIS acaba trabalhando com isso também, mas a partir desse momento é onde eu encerro meu trabalho e preciso que a nutrição me complemente, né? E eu falei para essa paciente, eu quero que você então procure uma nutricionista funcional e assim, até pelas coisas que a gente aprende dentro do Instituto Salgado, falei que eu queria que tivesse a pós da Valéria Pascoal, que a gente sabe que para vocês é um nome da nutrição funcional fantástico, né? Também estou tendo aula com a Betina, que sei que são profissionais maravilhosos, sei que você teve aula com toda essa turma também. E ela acabou achando você. E a partir daí foram direcionados outros pacientes e a gente começou a fazer um trabalho junto. Porque eu não tenho como complementar e manter o meu trabalho dentro da doença autoimune sem a nutrição. Então, eu vou passar para Yasmin falar um pouco sobre isso, porque que a gente se complementa tanto dentro dessas questões e explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, na verdade, assim, até complementando o que você comentou, é até bem interessante, porque pacientes que chegam com doença autoimune, para mim, eles não acreditam realmente que a alimentação possa ser um diferencial, que pode auxiliar no tratamento, muito menos que o intestino pode contribuir com isso, né? Então, quando às vezes eu pergunto assim, ah, você tem algum histórico de doença? Ah, eu tenho fibromialgia, ou muitas vezes nem lembra que tem fibromialgia, né? Porque já é uma coisa comum na vida da pessoa e ele acha que aquilo não vai ser tão importante para a nutrição, né? Então eu acho que já agradecendo o convite aí da live, eu acho que é muito importante isso justamente para ver o quanto dá para relacionar essas coisas, o quanto melhora o tratamento do paciente, né? A resposta do paciente a isso. E eu lembro dessa paciente foi lembrando assim, de você contando, foi lembrando toda a resposta, a melhora que ela teve aí com toda a mudança na alimentação, né? Primeiro com a modulação intestinal e depois com toda aí a manutenção da alimentação. Então, por que que é importante aí, qual a relação do intestino, alimentação e doenças autoimunes, né? Na verdade, como a Juliana falou, o intestino, eu trato ele como o segundo cérebro do corpo. Não é à toa que 95% da serotonina, né, que é o nosso neurotransmissor aí, regulador do humor, é produzido no intestino. Então, ele tem relação aí com diversas coisas. Eu falo para os pacientes, se o intestino não funciona adequadamente, vai ser difícil várias coisas da sua saúde funcionarem bem, né? Então, porque o intestino ele é a porta de entrada de várias coisas, principalmente a questão da imunidade, né?
é a porta de entrada. Então é ali que a gente consegue trabalhar muita coisa. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Ju, eu posso. Não, pode falar. Então, assim, qual que é a relação disso? Já explicando para vocês entenderem um pouquinho da relação do intestino, a alimentação com a doença autoimune, né? O intestino, ele é como se fosse assim um tubo, né? Vamos pensar aí num tubo. Esse é o nosso intestino. E esse tubo, ele gera uma barreira. E essa barreira, ela é bem complexa, não é uma coisa simples aí da gente lidar. Mas ele é como se fosse uma barreira e certas coisas aí da nossa dieta moderna, o que que eu falo quando, né, o que é uma dieta moderna? É uma dieta que vem aí, não é mais como os nossos avós comiam antigamente. Eu sempre falo na nutrição funcional, que o ideal é que a gente consuma alimentos como os nossos avós consumiam. Que eles plantavam e comiam, né? Não tinha industrializado, não tinha ultraprocessados, o glúten não estava tão presente na alimentação. Então, coisas da dieta moderna, o que que fazem? Quando elas caem nesse tubo, elas podem romper essa barreira, esse intestino, né? Então, rompe essa barreira, porque ele é como se fosse semelhante a um açúcar simples. Então, ele tem facilidade para romper essa barreira. Só que quando ele rompe, ele acaba prejudicando. E aí o nosso corpo ele vai entender que está rompendo aquilo e assim o que era para estar fora vai entrar, né? E aí aquilo vai entrar na corrente sanguínea e o corpo vai entender, tipo, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. E ele vai começar então a debater isso, né? A reagir, a tornar uma resposta em relação a isso. E aí que a gente fala que às vezes acaba sendo a ativação, né? Então, ele acaba, porque a doença autoimune nada mais é do que você parece que tem alguma coisa externa, mas você está lutando contra algo que está dentro do seu corpo, né? Basicamente. Então, o que que acontece? Ele faz isso e aí ele começa a bater com o próprio corpo. E muito o que faz isso é as proteínas e lectinas. Onde que a gente encontra isso com facilidade? No glúten. Por isso que nós falamos tanto que a relação do glúten com doenças autoimunes. Porque elas são, o glúten, ele é algo altamente inflamatório. Então, para nossa alimentação, é algo extremamente inflamatório, porque ele vai romper aí essa parede aí do intestino, né? E vai para a corrente sanguínea e vai causar aí essa briga, vamos dizer aí, com o sistema imunológico. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro, deu para entender. Eu tentei explicar aí de uma forma mais dinâmica. E é legal até, Yasmin, quando a gente fala disso, é que devido a essa modificação química da alimentação que a gente teve nesses, né? A gente vê até pela questão do leite, porque isso é uma coisa que o paciente rebate muito quando a gente fala tem que cortar leite, tem que cortar glúten, porque assim, as pessoas pensam só no sentido de intolerância, né? O meu corpo não tolera, então é diferente. Mas quando a gente tem uma alimentação que está caindo no nosso organismo, a gente pode pensar em intolerância, em alergia e em sensibilidade. E o grande risco, quando a gente olha também para uma doença autoimune silenciosa, é a questão da sensibilidade, porque aquele corpo está reagindo, mas ele ainda não está gritando. Então, a inflamação está acontecendo em níveis baixos, silenciosos, mas ela está gerando danos no corpo. Ela está produzindo quantidades maiores de substâncias inflamatórias. Às vezes, no exame de sangue, a gente olha isso como inflamação, né? Como inflamação subclínica, tá ali dentro ainda dos níveis, mas o corpo está sendo exigido demais nesses momentos, né? E a gente, tanto isso no glúten quanto na lactose, e a gente olha assim, é lactose, o leite. A gente não pode só pensar na lactose, a gente tem a caseína,
né? E no glúten em si, a gente sabe que a gliadina é a grande questão de inflamação ali, mas e a gente está vendo muito isso hoje nas crianças, devido justamente a essa modificação que vem acontecendo na química da alimentação, desde o fato do excesso de antibiótico no gado para a produção desse leite, no excesso de glifosato no solo, né? Que a gente vê assim, as contaminações alimentares e químicas. É só a gente ver a questão do leite, né, pessoal? Antes, um leite dentro de um pacote no supermercado durava uma semana. Hoje o leite fica meses ali dentro. Então é uma coisa para a gente se pensar até que ponto a quantia daquilo realmente tem leite ali dentro, né? E o que mais a gente está tomando e o que mais o nosso corpo está reagindo. E uma segunda frase muito importante para a gente se pensar é que nós somos os únicos mamíferos que depois de desmamados insistimos no leite ainda. Com a desculpa do cálcio, dos ossos, e falta um pouco de conhecimento para a gente entender algumas coisas, entender o mal que nós fazemos para nós mesmos no organismo, né? Até complementando isso, o que é uma sensibilidade, né? Porque muitas pessoas não entendem. Ok, normalmente alergia à proteína do leite, né, a caseína, vai dar alguma alergia respiratória, normalmente. A intolerância à lactose vai ter diarreia, estufamento, gases. E a sensibilidade, às vezes a gente não percebe, né? Então, por exemplo, sensibilidade ao glúten causa aquelas bolsinhas embaixo do olho, pode causar dermatite atópica, pode causar deficiências nutricionais. Então, tudo isso são sensibilidades, são sintomas de sensibilidade, que muitas vezes é algo silencioso, né, que a gente não percebe, mas já é um sinal de que o corpo está começando a ter uma resposta inflamatória, né? Uhum. E, e isso é muito importante a gente observar, porque às vezes a gente consome uma grande quantidade, que é o que está acontecendo com as crianças, consomem grande quantidade de leite diariamente por causa do cálcio, dos ossos e tudo mais. E você, na verdade, está trazendo muito mais inflamação do que o cálcio em si. Porque eu sempre brinco, dentro do leite industrializado de caixinha, o que que sobra? Né? Sobra muita química. Ele não sobra quase o cálcio e tudo, Uhum. né? Então, assim, por exemplo, num copo de leite e um prato de brócolis, um pires de brócolis, a gente tem muito mais cálcio no pires de brócolis num copo de leite, né? Então, assim, Uhum. é porque a gente vem. A nutrição, eu acho que ela vem mudando muito, né? Vem assim trazendo muita coisa nova. Tempos atrás, realmente, o leite ele era uma fonte de cálcio, né? Uhum. Mas cada vez mais os alimentos eles estão sendo modificados, né? Então, assim, o leite que tinha cálcio já caiu muito, né? Já quase não tem cálcio, é muita química para durar mais tempo na prateleira. Então, tudo está sendo muito modificado. Uhum. E é até engraçado quando a gente fala dessas questões de alimentos, a gente vê uma propaganda muito forte relacionada a algumas coisas, né? Tipo, por exemplo, a gente vê a importância da reposição de probiótico nas crianças hoje em dia pela forma, né? A cesárea em si virou uma moda, principalmente no Brasil, infelizmente. A gente tem essa questão da cesárea muito forte. Para quem não sabe, falando por que dessa importância, porque, por exemplo, eu pesquiso muito isso em consultório, porque a gente sabe que quando a gente vai constituir uma microbiota, né, dentro do intestino, principalmente, que é o que a gente está focando aqui hoje, quando esse bebê passa pelo canal vaginal, ele tem uma tendência a começar a formação da microbiota dele por bifidobactérias e por lactobacilos, que são cepas de bactérias extremamente importantes para a formação de toda a questão de imunidade, a questão cognitiva, entre outras coisas, que é o que eu falei que precisa de vários episódios para a gente falar sobre isso. E quando o paciente ele nasce de cesárea, que existe esse corte, até pela sepsia local que existe e tudo, o repovoamento de bactérias deles é totalmente diferente do que passar pelo canal vaginal. Então aí os estudos começam a mostrar para a gente que a tendência das crianças que nascem de uma cesárea, por exemplo,
é 2 vezes maior a chance de transtorno de déficit de atenção, é 5 vezes maior do autismo, coisas que antigamente a gente já não ouvia falar tanto, né? Então, são tendências. E daí, quando a gente fala em reposição de probiótico por N motivos, incluindo esse que é o primeiro da vida, a gente pensa no que, o Yakult, ele tem lactobacilos vivos, né? Mas enquanto eu entupo aquilo de açúcar também, essa cepa vai modificar. Então, assim, a gente está numa situação que o apelo de marketing também está muito complicado para a nutrição funcionar, né? Vem uma linha muito forte nessa questão de saudável, mas ainda é muito industrializado e ainda está cheio de muitas coisas, né? Essa questão do Yakult foi um exemplo bem assim evidente, porque quando eu vejo muito no consultório, quando a gente vai suplementar probiótico, hoje o probiótico ele também teve um crescimento muito grande, né? Hoje a gente encontra ótimos lactobacilos, bifidobactérias, tá tudo muito mais evoluído, né? A forma de absorção e tudo mais. Mas a gente encontra também coisas naturais, o kefir, o kombucha. Então, são opções legais que também a gente inclui, porque antes as pessoas só conheciam o probiótico realmente como Yakult. Só que, basicamente, a base ali do Yakult vai ser açúcar, química e um pouquinho de lactobacilos vivos, né? Que eles vão utilizar aí para vender como marketing. E não Uhum. necessariamente aquilo vai ser benéfico, porque o açúcar ele não vai ser benéfico para a questão intestinal, né? Então, assim, Yasmin, eu quero até te pedir para falar um pouco, porque, assim, voltando no que ela explicou, então, pessoal, a gente sabe que na doença autoimune o que a gente vai ter é uma parede do intestino que vai estar aberta com um grande grau de permeabilidade. Ou seja, essa alimentação vai cair no intestino, essas macromoléculas, essas proteínas vão acabar atravessando essa parede que a gente chama de GAUT, né? Que faz que seria barreira para o intestino não ter comunicação com o corpo. E quando essas substâncias passam para fora do intestino, o corpo ataca, porque não é o lugar dela estar ali. Vai lá, ei, o que é isso? Então, a gente vai ter um excesso de produção inflamatória, excesso de liberação de citocinas inflamatórias. A gente percebe pelos exames que o paciente está com proteína C reativa aumentada, está com VHS aumentado, está com o corpo inflamado. Então, quais são os alimentos, Yasmin, acho que é bem legal você falar agora, que geram tanto essa inflamação na doença autoimune, né? Que respondem dessa forma para o intestino. Então, os alimentos, né? O primeiro, assim, que a gente tem muito estudo já é o glúten, né? Principalmente com doença como psoríase, né? Hoje a gente tem muitos estudos relacionando. E onde que a gente encontra o glúten, para quem não sabe, né? Não é só na farinha de trigo, mas também farinha de aveia, aveia em flocos pode ter contaminação. Não que a aveia tenha glúten, mas ela pode ter contaminação porque normalmente ela é processada no mesmo local onde a farinha de trigo é processada. E o glúten, ele se espalha pelo ar, né? Eu brinco, já pegou trigo. Trigo, quando você pega, ele parece que o ar fica contaminado por trigo, né? Então, é por causa dessa contaminação. Além disso, tem também os laticínios, que aí entra não só a questão da lactose, como a caseína, né, que é a proteína do leite. Então, leite, iogurte, também são altamente inflamatórios. O açúcar, né, muito, muito, muito inflamatório, e ele não combina aí com o intestino, né, faz muito mal para a saúde intestinal. Não é um alimento, mas é uma coisa que a gente deve ressaltar também, baixas doses de vitamina D, né? Que isso também vem junto aí com a dieta moderna, né? O que seria isso? Hoje as pessoas ficam muito mais dentro de escritórios, fechadas, sentadas, não vê a luz do sol. Não, claro que esse não é o sol, não é o único nutriente importante, mas principalmente aqui em Curitiba, né, a gente Uhum. quase não vê o sol, né? A gente fica dentro do consultório e tudo mais. E baixas doses de vitamina D também são muito ruins, porque a vitamina D ela está ligada com a imunidade.
né? Uhum. Então, aí já tem para doenças autoimunes altíssimas doses de vitamina D no tratamento. Então, isso também vale ressaltar. E claro, né, a questão da dieta moderna. Dietas da moda aí que viraram febres, né? Às vezes fica intoxicando o corpo com bacon de péssima qualidade, né, a gente não vai entrar nessas questões de gorduras, nada disso, mas frituras, trazendo todas as coisas industrializadas, ultraprocessados, produtos alimentícios. O que são produtos alimentícios? Tudo aquilo que vem em pacotinho, né? Que não é alimento que a gente reconhece como alimento, que é embalado. Então, tudo isso é altamente inflamatório, porque vai trazer toxinas para o nosso corpo. E a gente vê até, né, até alguns médicos, tem livros bem conhecidos, alguns autores como Perlmutter, Michael Greger, né? E até aqui no Brasil a gente tem alguns médicos que falam, isso a gente ouve muito em consultório de paciente que fala assim, eu sei que o glúten me faz mal, mas eu só como ele no final de semana. Mas é aí que tá muito uma questão, e eu coloco isso, às vezes parece de uma forma dura, mas para uma pessoa que tem essa sensibilidade de resposta do organismo ao glúten, ela tem que decidir se ela quer aprender a viver com a doença e ter dor e passar mal, ou se ela quer comer glúten, porque é um corpo que não aceita glúten, e ele não vai entender que é sexta ou sábado e hoje está liberado e eu vou parar de produzir essa galera aqui para responder com o glúten. Não existe isso no corpo, né? Então, assim, infelizmente, tem casos que a gente consegue manter equilíbrio e, infelizmente, tem casos que não tem como manter. É não e pronto, não tem o que fazer para esse corpo reagir, não dá, né? Como que você trata isso no consultório? É que assim, na verdade, na maioria dos casos com doença autoimune, quando o paciente chega, é claro que vai depender aí da individualidade do paciente, quadro e tudo mais. Mas normalmente a gente orienta a fazer uma estratégia de food map. Food map é você tirar todos os fermentados. Grãos, especiarias, café, o glúten, açúcar, bebida alcoólica. Faz um período de food map, que é essa estratégia, e depois a gente vai recolocando. O que que normalmente eu observo, né? Essa estratégia ela não é uma coisa tão fácil, porque você tem que cortar muita coisa que está na nossa rotina, né? Na maioria das vezes. Mas normalmente eu oriento aí 21 dias de food map. Quando a pessoa volta para o consultório, ela tá tão feliz que, tipo, as dores reduziram muito, sintomas reduziram muito. E uma das maiores coisas que eles falam, além de dor, sintomas, é a questão intestinal. Porque eu vejo que as pessoas realmente, como elas são sensíveis, né, ao glúten, elas têm estufamento, o intestino não funciona bem, né? Então. É interessante observar isso, que por mais que quando eu faço a estratégia, elas falam, meu Deus, eu não vou conseguir ficar sem o pãozinho, né? Aí a gente usa de outros tipos de estratégias, mas quando eles passam isso, aí quando eles voltam, eles falam, realmente, o início foi difícil, mas foi tanta melhora, foi tanta coisa positiva que é difícil o paciente que tem doença autoimune que tira o glúten voltar a comer o glúten. É muito difícil, porque eles observam realmente uma melhora gigantesca. E aí, até depois, quando a gente termina o food map, a gente faz a reintrodução gradativa e vai observando como é que foi a aceitação e a resposta. E na maioria das vezes, o glúten eles não aceitam bem. Uhum. Então, é exatamente isso que você falou. Essa questão aí de se ele quer realmente ficar sem o glúten ou se ele prefere ficar com a dor, né? Uhum. É, e até o caso da modulação intestinal, eu falo muito isso para os pacientes, porque a gente entra como um tratamento de choque inicialmente, né? Porque a gente precisa desinflamar aquele intestino, desintoxicar os órgãos excretores do corpo,
para depois eu repovoar com bactérias que trabalhem a favor, porque a gente vê que, assim, para vocês entenderem um pouquinho, pessoal, quando a gente fala em disbiose, significa que é uma microbiota do organismo, né? Hoje as pesquisas já mostram que para cada uma célula do nosso corpo a gente tem 10 bactérias que vivem em simbiose, que é em harmonia com ela. Quando eu estou com disbiose, significa que eu tenho mais bactérias ruins no meu organismo do que bactérias boas. E quando eu falo de bactérias ruins, né, a gente cita muito as firmicutes, elas se alimentam de açúcar. Então, todo aquele carboidrato delicioso, aquela pizza que cai no teu organismo, vai proliferar mais, porque é bem isso que elas precisam para sobreviver. Então, o que a gente precisa fazer é um choque nesse momento no intestino, né, para tirar todas essas substâncias que essa galera aí se alimenta, desintoxicar esse organismo, porque ao mesmo tempo que eu estou restartando e desbloqueando essas questões da micro, a potencialização da resposta bioquímica da modulação faz o resultado ser muito melhor, né? Porque eu não estou sujando meu aquário, eu estou trabalhando com uma limpeza dele também. Então, a gente trabalha com algumas suplementações que a gente vê como muito necessária, como a glutamina, né, que é bem importante é uma dose de ataque para essa questão de inflamação. A coenzima Q10, que acredito que são as mesmas substâncias que você vai acabar trabalhando depois, e o ômega 3 por causa da inflamação. Então, eu preciso fechar essa parede do intestino, jogar essas substâncias para fora que a gente associa junto pelo método da fisioterapia integrativa, uma toxicologia alemã, que eu preciso colocar a rota de saída da doença, eliminar os excretores, potencializar e imunomodular. E daí, então, eu vou trabalhar depois disso com um probiótico, porque eu preciso repovoar quando o meu terreno está limpo, não jogar probiótico em cima de coisa suja, porque não vai adiantar. Se eu colocar um monte de cepa boa e continuar mantendo essa água suja, essas cepas boas vão morrer, porque não é disso que elas se alimentam, né? Então, assim, a gente vê hoje pesquisas que mostram pra gente que tem cepas específicas que diminuem a interleucina 6, que são substâncias que na artrite a gente vê que estão lá em cima. A gente vê que diminui a temal também, né? Que também são substâncias características muito fortes da artrite. Então, a gente trabalha com cepas específicas voltadas para doença autoimune e depois que eu limpei esse terreno todo aí, porque daí eu consigo colocar de uma forma melhor. Mas de nada adianta eu fazer isso nesse momento de tratamento da modulação se o paciente não mudar esses hábitos dentro da nutrição, porque é um dos pilares de saúde é a nutrição, né? É. Até porque daí ele vai estar intoxicando novamente, né? Você faz essa limpeza do terreno, a hora que vai colocar o probiótico, se ele não tem uma boa alimentação, ele vai intoxicar de novo e vai começar o processo todo novamente. Uhum. E vai matar elas, né? Porque assim, o que a gente vê é questão, a alimentação altera essa microbiota intestinal. A questão da medicação crônica, que dentro da doença autoimune já é um fator bem importante, altera. O estresse em si altera, e a gente sabe que as questões de crises de dor aumentam o quadro de estresse, então isso acaba gerando mais inflamação. Então, são pontos que a gente precisa trabalhar em conjunto com o paciente para isso melhorar, né? Eu não posso desmamar de medicação, não faz parte da gente, mas nós precisamos trabalhar de uma melhor forma possível dentro da alimentação e da suplementação, que a gente consiga manter esse nível de intoxicação e de inflamação baixo, para as respostas serem positivas para o paciente, né? Porque a gente vê muito a questão da medicação dentro da artrite, é que ela vai cada vez aumentando mais, né? Porque ela estabiliza um tempo, daqui a pouco volta. Por quê? É porque o sujeito que inflama tudo aquilo continua entrando na jogada. Então, assim, cada vez eu preciso aumentar mais o exército para lutar contra aquilo, mas aquilo continua vindo também os soldados. Então, a guerra vai continuar sempre ali dentro, né? É exatamente isso. E muitos são os quadros. Na verdade, eu vejo muitos pacientes, na verdade, que às vezes eles não dão continuidade ao tratamento, e aí aumenta a dose do medicamento, aumenta, e aí
chega a fases que está tomando uma quantidade enorme de medicamento e está intoxicando porque não está seguindo a conduta, né? Uhum. Isso é importante também. Eu falo que a doença autoimune e qualquer tratamento dentro da nutrição, ele é um tratamento. Por mais que é, seja um tratamento, seja uma prevenção, seja um conjunto de coisas, tanto na microfisioterapia quanto na nutrição, ele é um tratamento. Não é no primeiro atendimento que a gente vai resolver todo o processo, mas é na continuidade, né? Exatamente. E que alimentos são bacanas para pacientes com doença autoimune manterem dentro da dieta? É claro que é muito importante a gente entender isso, pessoal, porque eu estou vendo até que está subindo pergunta aqui. Me dá uma dica de receita para angina, ou me dá uma dica de como emagrecer. Quando a gente trabalha no geralzão, e eu até hoje estava vendo um vídeo do Murilo que o problema está na blogueiroterapia, no Instagram terapia, né? Porque a gente não pode manter uma conduta generalizada, né? Cada paciente é cada paciente. Existe toda uma questão histórica da fisiologia do organismo, da bioquímica do organismo, da percepção do paciente, dos bloqueios que a gente acha na micro, entende como aquele corpo está funcionando. Então, a gente precisa olhar para cada um de forma individualizada. Porém, quando a gente vai falar aqui, até a Yasmin vai falar sobre alguns alimentos que são anti-inflamatórios, é porque a gente sabe que são alimentos que vão ajudar numa conduta anti-inflamatória. Isso não significa dizer que a gente está prescrevendo dietas para as pessoas que estão assistindo. A gente está mostrando para vocês que são alimentos que, entrando na sua dieta, vão ajudar a reduzir a inflamação do organismo, né? Como a gente já falou, do que tem que ser evitado nesses casos. É exatamente isso, porque na nutrição também tem isso, né? Individualidade. Eu sempre falo para os pacientes, às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Tem que tratar individualidade. Esses alimentos, quando a gente fala de doenças autoimunes, a gente deve optar por carboidratos saudáveis. E o que seriam esses carboidratos? Batata doce, batata salsa, mandioca, evitar as farinhas por conta do glúten, né? Além disso, gorduras boas, então abacate, coco, semente de girassol, semente de abóbora, as nuts vão depender aí da individualidade do paciente, porque como eu comentei anteriormente, quando a gente aplica uma estratégia de food map, as nuts a gente tem que retirar também, né? Mas depois, para uma manutenção, talvez a gente consiga incluir essas nuts, porque a gordura vai ser também muito importante por ter ômega 3, ômega 6, são importantes aí para a questão de inflamação. Além disso, tem também os alimentos que eles têm um potencial maior anti-inflamatório. Quais são esses alimentos? Azeite de oliva, ele tem um potencial anti-inflamatório muito bom. Eu sou super fã do azeite de oliva, desde que ele seja de boa qualidade. Como que a gente sabe que o azeite de oliva é de boa qualidade ou não? Ele tem que ser de embalagem escura, de vidro, tá? Acidez até 0,5 e de preferência extra virgem. Isso considera um azeite de oliva com uma qualidade melhor. Outra coisa que também é bem interessante é o açafrão ou a cúrcuma, né? A cúrcuma, ela tem a curcumina, que é uma propriedade anti-inflamatória, é um fitoquímico anti-inflamatório, assim, fantástico, que para ainda potencializar esse efeito, a gente usa junto com a piperina, que é a pimenta do reino. Então, quando você junta essas duas combinações, potencializa o efeito da curcumina, que é esse efeito altamente anti-inflamatório. O orégano também é uma boa opção. E aí, por quê? Porque o orégano, além de ele ter uma ação anti-inflamatória, ele tem uma ação antibiótica, que também para inflamação é muito bacana. Uma ideia que eu sempre dou para os pacientes é colocar o orégano na palma da mão e esfregar quando for preparar. Porque esse processo, na verdade, isso faz com todas as ervas, hortelã, todas as ervas.
esse processo libera mais os fitoquímicos aí e os seus benefícios. O alho, né, aí já, o pessoal já comentou, mas o alho também, ele é super anti-inflamatório para doença autoimune, tanto o alho quanto a cebola, quanto aspargo, alcachofra, brócolis, eles estimulam o sistema imunológico, o que também é muito positivo. E além disso, o que eu gosto também de utilizar é o própolis. Aí vai depender, alcoólico, não alcoólico, depende da individualidade. Dá para usar à noite para ajudar na produção de melatonina, dá para usar num shot junto com cúrcuma, em jejum, para ser um shot anti-inflamatório também. Então, eu gosto bastante. Esses alimentos, eu acredito que são os alimentos com maior potencial anti-inflamatório. Aqui numa doença autoimune, não tem como a gente dispensar eles, né? Claro, não sei se dá para utilizar todos por conta da individualidade, mas eles são super importantes. Uhum. E é o mesmo caso de quando a gente manda manipular cúrcuma, a gente vê que alguns pacientes têm reação da gastrite, né? Porque ele acaba, às vezes, até pela. Algumas vezes a gente pede até a cápsula gastroentérica para não haver desse questão da cápsula dissolver no estômago, mas a gente vê que existem pacientes que relatam gastrite e enjoo. Então, eu acabo substituindo agora pela moringa. A gente está com bastante papers bacanas aí falando sobre a moringa nos casos de anti-inflamatório, de doença autoimune. Então, eu também acabo usando muito a suplementação da moringa, ou até a moringa é uma coisa que está parecendo chuchu, né? Ela dá em tudo que é canto, está indo super bem. Então, tem pacientes que estão plantando no quintal de casa e usando na alimentação, né? Que é bacana também, porque ele pode ser usado misturado ali com o almoço, alguma coisa assim. E tem substâncias anti-inflamatórias bem bacanas, né? Isso, a moringa é excelente. Tanto para você cozinhar em casa, quanto para em cápsula suplementada, é excelente, né? Mas a moringa realmente tem um potencial anti-inflamatório muito bacana, tá aparecendo cada vez mais estudos sobre isso. Dá para estar incluindo também, é uma ótima opção. E é E, muito importante. Pode falar. e não esquecer da vitamina D, que a gente já tinha comentado, né? De sempre Uhum. estar acompanhando essa vitamina D, que não é ali nos 30 que está adequado, mas sim doses mais altas, né? Porque a vitamina D é extremamente importante para a formação da questão do sistema imunológico. Isso é uma coisa que os pacientes me questionam muito, porque quando a gente vê ali dentro do limite do laboratório, eles falam, não, tá boa. Mas quando a gente trabalha com prevenção ou com tratamento de doença autoimune, a gente precisa de níveis mais elevados. E aqui em Curitiba, produção de vitamina D é uma coisa um pouco complicada, né? Porque a gente, além de ficar dentro de escritório, a gente quase não fica exposto ao sol e ainda mais por ser umas temperaturas mais frias, a gente normalmente está com bastante roupa. Então, normalmente, vitamina D a gente tem que trabalhar com suplementação em quantidades altas, né? Porque às vezes o paciente se assusta um pouco, tá pedindo 4, 5 mil unidades, mas é dessa forma que a gente precisa trabalhar mesmo, porque ela é extremamente importante. E outra coisa também que a gente está ouvindo falar muito, que está na moda, que eu quero até que você fale um pouco sobre isso, é das questões de probiótico, né? Eu trabalho muito com a questão de manipulação e voltado para cada paciente. E a gente vê que, infelizmente, probiótico ainda no Brasil é muito difícil o acesso sem ser pela manipulação. Não é que nem nos Estados Unidos que você tem uma gama de opção dentro das prateleiras do mercado e com um custo-benefício ótimo também. Mas eu preciso estar alterando cepas para repor e cepas que trabalhem adequadamente para cada tipo de paciente. Então, né, quando eu vejo uma questão de doença autoimune associada a um problema emocional, eu vou trabalhar cepas primeiro para essa questão da autoimune, depois trabalhar a questão emocional, depois trabalhar uma desbiose, uma constipação, mas eu preciso ir alterando porque eu sei que eu preciso repovoar um histórico de anos ali de cepa. E a gente vê que muitas vezes o paciente acaba trabalhando com probiótico, mas ele compra um específico e usa só aquele. Como, né, que você trabalha essa questão também como que vocês veem isso na nutrição, essa questão dos probióticos?
Na verdade, na nutrição a gente brinca que probiótico seria legal tomar a vida inteira, né? É claro que isso às vezes não é viável em consultório, né? Se torna difícil, o probiótico a gente ainda tem um valor alto, né? Uhum, As manipulações ainda são valores mais altos, mas a gente, na doença autoimune especificamente, e algumas outras doenças, a gente utiliza realmente ciclos, vai mudando exatamente como você comentou. uhum, Não gosto de usar um fixo e manter aquele fixo, né? uhum. Porque cada cepa, cada lactobacilo, cada bifidobactéria vai trabalhar de uma forma, vai agir em certos eventos. Então, a gente precisa sempre ir fazendo esses ciclos aí de mudança, né? E para doença autoimune e algumas outras doenças, eu utilizo realmente só manipulado. E tem que ser para a vida inteira, né? Eu falo isso Tem com que o ser para vida paciente inteira. doença autoimune, tem que repor Uhum. probiótico para a vida toda, porque é uma briga saudável ali contra um corpo que não está com uma função correta. Então a gente acaba tendo que repor até pela própria medicação, que é um ponto muito negativo para a gente, né? É, a própria medicação, fatores ambientais, né? Então, assim, tudo influencia muito a questão intestinal. E como a doença autoimune está ligada diretamente com a permeabilidade intestinal, a gente precisa ter aí esse ciclo muito presente, né? Já respondendo ali a pergunta dos fermentados, eles ajudam sim na construção da flora, mas para doença autoimune, que é algo muito específico com a permeabilidade intestinal, eu só utilizo manipulado. Eu acho muito bacana kefir, kombucha, eu utilizo, mas eu não utilizaria na doença autoimune especificamente, né? Na doença autoimune a gente precisa de cepas específicas, né? Os fermentados eu gosto de usar dia a dia, assim, para questão de qualidade de vida mesmo. Mas a questão, né, eu acredito que para doença autoimune a resposta é muito melhor quando você manipula. E até porque o kefir, em alguns casos que se trabalha com leite, a gente precisa olhar com um olhar mais crítico, né? É. Porque pode ser um fator agravante aí para essa questão dessa doença autoimune. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa mais que vocês queiram saber? Enquanto a gente vê se sobe perguntas, eu quero aproveitar e pedir para você, para a gente fazer uma segunda live, falar sobre essa questão do intestino e as doenças emocionais, sobre o transtorno de déficit de atenção, autismo, que são coisas que hoje em dia a gente vê cada vez mais se falando, cada vez mais comum em consultório. E como é difícil nesse momento a gente conscientizar pais e mostrar essa importância da alimentação nesse caso, porque vai para psicólogo, vai para antidepressivo, vai para Ritalina, vai para tudo, mas ninguém olha pro coitado do intestino nesses casos, né? Isso é verdade. E até tem uma história. Eu não vou me lembrar assim detalhes dela, que a Valéria Pascoal, a gente tem a primeira aula da pós com ela, né? E se eu não me engano, eu não sei se era o filho dela ou era alguém da família que tem autismo. E ela começou a estudar nutrição funcional, foi atrás disso justamente para contribuir com o tratamento do autismo. E aí que ela começou a aplicar tudo que ela aprendia, muito antes de começar a pós aqui no Brasil, tudo que ela aprendia, ela começou a aplicar. E teve, assim, melhoras gigantescas. É que faz algum tempo já essa aula da pós que eu tive com ela, mas assim, como o autismo está relacionado, como o autismo pode melhorar aí com a alimentação. Uhum. Como tem uma relação muito grande, muito grande. E aí ela começou com a pós-graduação justamente pelos resultados que ela teve aí nessa questão do autismo. E isso há muitos e muitos anos atrás, né? Então, hoje, com toda a evolução de estudo, de informação,
quanta coisa boa a gente pode contribuir, né, de forma integrativa no paciente com autismo. E eu acho bem importante a gente conseguir trazer essas informações, porque o que está faltando é informação, né? A gente acaba, às vezes, formando a opinião justamente, voltando de novo, como o Murilo falou, por uma coisa que um amigo disse, por uma coisa que o blogueiro que eu sigo disse, né? E a gente não se certifica daquilo, se aquilo tem pesquisa, se aquilo tem estudo, essas questões. Então, é bom a gente olhar diferente, porque a gente pode ajudar a tratar essas crianças dentro de casa. E a gente vê que o pessoal da área da saúde está começando a se colocar em rede social. A gente vê a Valéria, a gente vê a Betina, a gente vê Vitor Sorrentino. Nós também tentamos nos colocar para trazer essas informações para o paciente de forma mais segura, porque é isso que a gente estuda e é isso que a gente vê na prática clínica, né? Tem uma pergunta ali bacana que acho legal você responder também, que é sobre o jejum intermitente para o intestino. Na verdade, bom, aqui já foge um pouquinho, porque doença autoimune eu não trabalho muito com o jejum intermitente. Existem alguns outros ciclos de estratégias que a gente pode utilizar para doença autoimune, que é a Ketoplant, que ela é, na verdade, como se fosse uma plant-based, mas a gente não utiliza. É tem uma certa diferença plant-based com a Ketoplant. Mas, assim, então existem outras estratégias relacionadas a isso. Já começaram alguns estudos de jejum intermitente para doença autoimune, mas não tem nada assim ainda muito avançado, né? Eu ainda prefiro usar o ciclo de estratégias, que é o FoodMap, é o Ketoplant, é o plant-based, é a cetogênica, que a Ketoplant tem muita relação com a cetogênica, não é aquela cetogênica que a gente conhecia antigamente, né? Mas eu prefiro utilizar esses ciclos de estratégias do que o jejum intermitente para doença autoimune. Não quer dizer que eu sou contra jejum intermitente. Claro que eu até nem falo tanto de jejum intermitente nas redes sociais, porque jejum intermitente é algo muito específico e vai muito de acordo com a individualidade, né? Que, como você falou, hoje em dia as blogueiras fazem jejum intermitente, todo mundo sai fazendo jejum intermitente, e aí às vezes o resultado não é legal, né? Eu já vi quadros de pessoas que não tiveram resultados positivos com isso. Então vai muito da individualidade. E até porque a gente precisa entender se esse organismo precisa produzir corpo cetônico, que é a função do jejum intermitente, ou não. Então, assim, as pessoas olham o jejum intermitente como eu vou emagrecer. Ainda a gente tem a nutrição muito nessa questão e as pessoas se esquecem um pouco de olhar para o lado que nutrição, em primeiro lugar, acima de tudo, é saúde, né? É isso que ela tem que ser voltada. Tem uma pergunta aqui bem legal sobre a gente ter falado do leite e o que, Yasmin, por exemplo, você indica para uma criança de 3 anos. Ela tem um quadro de rinite sinusite recorrente, né? Que a gente vê, então, que com certeza está relacionado a alguma coisa ali. Então, quais são as fontes principais de cálcio e vitamina que você substituiria nesse caso? Nesse caso, para substituir o leite, eu sempre peço para os pacientes, assim, quando tem nessa idade, para os pacientes fazerem os leites vegetais, mas fazer ciclos, não ficar num leite vegetal em específico. Então, por exemplo, usa uma semana o leite de amêndoas, usa outra semana o leite de aveia, depois usa outra semana o leite de inhame e assim por diante. Fazer esse ciclo para obter mais a questão de nutrientes. E os folhosos verdes, brócolis, que eles vão ter aí bastante a questão do cálcio. Uhum. Assim, grão de bico, existem outras fontes, né? A linhaça, que também, ó, acredito que substitui algumas questões de coisas, de nutrientes do leite, né? Também linhaça, o grão de bico, daí tem as proteínas vegetais também, né? Uhum. Grão de bico, feijão, lentilha, cogumelos, as próprias nuts, por isso que eu gosto.
né? Que tem qualidades maravilhosas. Então, assim, pessoal, dá para fazer. Quando vocês olham para a nutrição, acho bem importante vocês não olharem só com essa questão que as pessoas só procuram nutrição no primeiro momento, eu quero emagrecer, né? E daí você está falando de uma dieta restritiva no primeiro movimento, se a gente não está com quadro de inflamação, de síndrome metabólica, vocês trabalham com dietas mais restritivas, mas o caso da nutrição funcional não significa trabalhar com restrição, significa trabalhar com alimentos que são a favor do seu organismo, da forma como o seu metabolismo trabalha e potencializar as questões do que você tem de melhor. Eu até falei para Yasmin que eu preciso de um horário com ela, porque minha rotina mudou completamente e não estou mais conseguindo administrar os nutrientes que eu sei que são importantes para mim. E com isso, às vezes, acabo perdendo um foco em estudo, a minha memória vai para as cucuias, né? Então, assim, essas questões que a gente precisa usar a alimentação ao nosso favor. Eu não tenho doença autoimune, mas eu sei que a partir do momento que a minha alimentação balança, eu sou uma pessoa que não consigo comer carne vermelha, não me faz bem, porque a questão do ácido araquidônico piora a minha memória, piora as questões da minha potencialização, minha performance no estudo, e não é legal. E é o que eu falo, é uma individualidade minha, e isso você vai entender com a nutrição, né? Porque é uma coisa que você faz todo dia, então ela tem que ser uma prioridade na tua vida por questão de manutenção de saúde e longevidade, né? E hoje a gente vê que nós de outras áreas, seja fisioterapeuta, seja médico, seja psicólogo sistêmico, que também vem trazendo muito isso, estamos procurando essa parceria com a nutrição, porque é uma questão extremamente importante para a gente como resultado e como continuidade, né? Só complementando, antes de eu falar sobre isso, só complementando ali que eu lembrei de uma coisa, a pergunta gente, quando eu falo leites vegetais, leite de amêndoas, castanha, nozes, não leite de soja, tá? Soja, soja é altamente transgênico, não é legal para a única coisa que a gente recomenda de soja é tofu, desde que ele seja orgânico, tá? E o miso, o restante da soja, ele não vai entrar como proteína vegetal. A gente utiliza proteína vegetal de grãos, tipo grão de bico, ervilha, lentilha, essas questões, tá? E sobre isso que a Juliana comentou, exatamente, eu sempre brinco, o paciente chega achando que ele está indo para um processo de emagrecimento. Mas na verdade, eu sempre falo para eles, o emagrecimento ele vai vir como consequência do cuidado, Perfeito. né? Porque o que eu faço no consultório, né, o que a gente faz, né, porque é um conjunto, o paciente, né? O que a gente faz no consultório é mudança de hábito alimentar. É uma reeducação mesmo, é aquela palavrinha reeducação alimentar que a gente escuta, né? Mas não é restrição, não é dieta, né? Porque eu falo que dieta ela tem começo, meio e fim, e a mudança de hábito é para a vida. Uhum. Então, e é melhorar como um todo. No atendimento da nutrição funcional, a gente faz uma planilha que se chama rastreamento metabólico, né? Que é onde a gente avalia todos os sintomas. E nesse momento é bem interessante, assim, só depois que eu vou explicar para o paciente, mas nesse momento é interessante, porque eu quero saber questão de coceira no ouvido, coceira nos olhos, rinite, sinusite, alteração de humor, concentração, memória. Então, tudo isso, porque a gente consegue com a alimentação melhorar tudo isso. Então, por exemplo, coceira no ouvido. É uma baixa absorção de magnésio, então eu já vou trabalhar isso na alimentação. Então tá tudo muito relacionado. Ela é uma mudança para a vida, né? E o emagrecimento ele vai ser consequência de todo o cuidado. Pessoal, vai cair nossa live em segundos aqui. A gente falou bastante. Queria agradecer a participação de vocês. Yasmin, queria agradecer o convite. Espero que a gente consiga fazer mais lives junto, porque é um assunto muito interessante. Eu sou apaixonada por nutrição. Foi uma grande dúvida na hora de escolher meu curso de graduação. Então, para mim é muito gostoso estudar isso e compartilhar com profissionais como você. Obrigada. Obrigada a você, Juliana, pelo convite aí, pela parceria de trabalho. Foi um prazer fazer parte aí dessa live. Que venham outras, né? Eu também sou apaixonada pela nutrição
me apaixono cada dia mais aí pela fisioterapia, pela micro, pela fisioterapia integrativa. Então, estamos aí juntas para passar a informação do bem. Então, tá bom. Pessoal, deixem um feedback pra gente se vocês gostaram, se vocês querem que a gente fale sobre o tema também dos transtornos emocionais e alimentação, e daí a gente se vê numa próxima live, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus. Um beijo, tchau, tchau.